Fala aí, meus amigos e minhas amigas, beleza? Voltamos aqui para mais uma aula de História do Brasil. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre Brasil, colônia, sociedade, economia açucareira, a expansão territorial, a atuação das entradas e das bandeiras do Brasil. Mas agora nós iremos falar um pouco sobre a União Ibérica. Nós vamos falar sobre a União Ibérica. Você aí que já estudou os nossos primeiros conteúdos sobre o absolutismo, a formação do Estado português, lá no século XI, século XII até o século XIV, nós tivemos ali a formação do Estado português, e lá em 1383, mais ou menos aí 1383, ocorreu a morte do rei Fernando, e ele não tinha um herdeiro, e isso provocou uma crise de sucessão em Portugal, pois uma nobre, né, uma rainha chamada Dona Beatriz, queria a união de Portugal com os reinos espanhóis, isso lá em 1383. Porém, a burguesia portuguesa e a raia miúda, ou seja, o povo português, foram contrários a essa tentativa por parte da nobreza portuguesa em unir o reino de Portugal com reinos espanhóis. Isso em 1383, pessoal, 1383. Então, o rei falecido, Dom Fernando, ele tinha um irmão, o irmão que a gente chama na história de irmão bastardo, certo? Ele não era irmão do mesmo pai e mãe do Fernando, ele era irmão de Dom Fernando por parte de pai. E esse cara era chamado de Dom João, o mestre de Avis, perfeito? Então, o mestre de Avis, essa ordem religiosa, militar, que a gente já falou nas nossas primeiras aulas, ele era o grão-mestre, era como se fosse um general e tal. Então, ele liderou burgueses, liderou a raia miúda e parte da nobreza portuguesa, contrária à unificação de Portugal com a Espanha, numa guerra, né, contra os reinos espanhóis, que durou de 1383 até 1385. E em 1385, na Batalha de Aljubarrota, os portugueses, liderados por Dom João, mestre de Avis, venceram a batalha e puseram ponto final nessa tentativa de unir Portugal e Espanha, ou seja, as duas coroas. Então nós temos aí, pessoal, o início da dinastia de Avis. Então, só lembrando para vocês desse contexto, que de 1385 até 1580, a dinastia que governou Portugal foi a dinastia de Avis, beleza? Ou Avis, como queiram falar, tá bom? Bom, mas sempre existiu, por parte da nobreza espanhola, essa tentativa de unir as duas coroas. Isso sempre, né, vinha em tona ali na história portuguesa, na história espanhola, principalmente quando ocorria o falecimento de algum rei. Então sempre vinha à tona essa tentativa. Quem vai ser o novo rei de Portugal? Será um espanhol? Lembrando também que nesses tempos havia grandes laços de parentesco, né, os casamentos indicados, né, ou seja, o pai da noiva a casava com um parceiro político de outra dinastia para manter a paz e a amizade e assim por diante, tá beleza? Bom, mas o que vem a ser essa União Ibérica, como vocês podem observar aqui ao meu lado, a União Ibérica e a América Colonial, 1580 a 1640. Bom, aí é o seguinte, o último rei da dinastia de Avis, ou seja, por parte de Portugal, se chamava Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião, ele assumiu, né, ele tomou o trono português bastante jovem, com em torno ali de 14 anos de idade e tal. E esse rei, Dom Sebastião, ele era louco para fazer uma cruzada, entendeu? Era louco para entrar numa guerra. Eu quero fazer uma cruzada, quero participar de uma cruzada. E lá no norte da África tinha ocorrido o avanço dos muçulmanos sobre aquela região que antes já foi
ali explorada pelos portugueses cristãos. Então tinha uma cidade ali dominada por muçulmanos chamada de Alcácer Quibir. E esse rei português, em 1578, ele, né, formou ali um exército cruzadista para combater os mouros na Batalha de Alcácer Quibir. Mas qual foi o resultado dessa situação, pessoal? Esse rei morreu, tá? Chegou lá na Batalha de Alcácer Quibir e morreu. E a morte dele, né, ela também ocasionou o quê? O que acontece ali de interessante? Vamos dizer assim, o que aconteceu de interessante? O corpo desse rei sumiu, cara. Ninguém achou o corpo do rei, ok? Então, nessa batalha lá, então imagina ali, muçulmanos de um lado, cristãos do outro, e o rei, pau, desaparece no meio desse conflito. A nobreza portuguesa retorna a Portugal sem o corpo do rei, né, que o rei havia desaparecido nessa batalha, mas qual é o desfecho final dessa morte do rei Dom Sebastião? Ele não tinha herdeiro, ele nem casou, tá? Morreu solteiro e sem herdeiro. Então isso provocou uma crise de sucessão e ele era filho único, digamos assim, tá? Então não tinha nenhum irmão para sucedê-lo ao trono português. Então a nobreza portuguesa ela vai, né, procurar ali quem era, né, candidato, digamos assim, quem tinha direito de ser rei de Portugal, e aí encontraram, né, um tio dele, que era bastante velho, o Dom Henrique, que era um cardeal, o cardeal Dom Henrique. E esse rei, e esse cardeal Dom Henrique, ele já tinha ali seus quase 80 anos de idade, e ele tinha lepra, era cardeal, ou seja, ele era clérigo da Igreja Católica, não tinha herdeiro também, né? Os membros do clero católico não casam. E aí o seguinte, esse novo rei de Portugal governou por 2 anos, de 1578 a 1580, quando ele veio a falecer, tá? Quando ele veio a falecer. Em 1580, aí nós temos o quê? Uma nova crise de sucessão em Portugal, porque agora tem que achar os herdeiros. No caso dos herdeiros, né, quem tinha direito ao trono português era uma mulher, certo? Uma nobre, né, uma nobreza, né, uma mulher da nobreza portuguesa, ela tinha direito, não lembro o nome dela agora, mas isso não importa. E o outro candidato ao trono era o rei da Espanha, o rei Felipe. Felipe, que era da dinastia dos Habsburgos, uma dinastia, uma família muito poderosa ali na Europa. E era uma dinastia, a dinastia dos Habsburgos, dos Filipes, eles eram completamente católicos fervorosos e faziam muitas guerras para combater o avanço do protestantismo ou praticar a intolerância religiosa nos domínios no qual a família dominava. É o caso da Holanda, ou seja, os Países Baixos, a Holanda. Perfeito? Então vejam, antes da União Ibérica acontecer, tá, a Holanda ela era uma espécie de colônia, era um domínio, né, as Províncias Unidas dos Países Baixos era uma espécie ali de domínio da família Habsburgo. E como eu falei para vocês, na Holanda havia uma política de tolerância religiosa, só que os Habsburgos não eram tolerantes, então eles aplicam uma política de intolerância religiosa nas Províncias Unidas dos Países Baixos, interferindo inclusivamente na Holanda. E a Holanda, através de sua província, né, uma cidade chamada de Antuérpia, ela era responsável por coletar os impostos das Províncias Unidas e pagar para a família dos Habsburgos. Então, olha só, os holandeses não queriam, por exemplo, continuar pagando esses pesados impostos aos Habsburgos. E, aliado à política de intolerância religiosa dos Habsburgos, o que acontece? A Holanda, ela lidera as províncias dos Países Baixos a lutarem pela sua independência. Então, em 1579, um ano antes da União Ibérica, do início da União Ibérica, a Holanda
ela proclama a sua independência em relação à Espanha, muito embora que a Espanha não reconheceu imediatamente a independência holandesa. Ah, professor, caramba, lembrei agora. Aquele país que financiou a colonização do Brasil para a construção dos engenhos, a compra da cana-de-açúcar, das mudas da cana-de-açúcar, foi a Holanda, correto? Corretíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Corretíssimo. E essa independência da Holanda vai ter uma consequência. Consequência quando? Agora. Quando, na disputa de sucessão pelo trono português, o rei Felipe, rei da Espanha, tá? Ele, né, teve esse interesse de ser rei de Portugal. A nobreza portuguesa inicialmente rejeitou que ele se tornasse rei de Portugal. Ele tinha direito, tá? Ele tinha um grau de parentesco com a mãe do rei, Dom Sebastião, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Então, o rei Felipe I, o rei Felipe II da Espanha, ele tinha um apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica, ou seja, o Papa de Roma, era favorável à união das coroas ibéricas, por se tratarem de duas coroas católicas. Então, o rei espanhol, governando também o reino português, isso seria o que para a Igreja Católica? Interessante, porque os Habsburgos ampliariam o seu leque político e combateriam com mais veemência e mais contundência o avanço do protestantismo na Europa. Perfeito? Então, com o aval do Papa, o rei Felipe II da Espanha, ele invadiu Portugal, ele subornou a nobreza portuguesa e recebeu o título de rei de Portugal. Então, nós temos aí a União Ibérica, iniciada em 1580, beleza? Iniciada em 1580 e foi até 1640, essa União Ibérica. Show de bola até aí? Tranquilo? Bom, beleza. O rei Felipe II da Espanha, ele até fala mais ou menos assim: em Portugal eu herdei, eu conquistei e eu comprei. Herdei, comprei e conquistei. Certo? É uma referência que ele era um rei legítimo, a compra que ele suborna a nobreza portuguesa e conquista, né? Ou seja, ele invade Portugal lá e conquistou o reino. Beleza? Bom, aí qual é a repercussão disso? Aí olha só, ele recebe o título de rei Felipe I, rei de Portugal, tá? Felipe I. Então nós vamos ter o quê? Uma espécie de Reino Unido de Portugal e Espanha. Aí a gente vai chamar de União Ibérica, beleza? Agora, olha só para o ponto super importante que eu vou falar para você agora. Esse rei Felipe I de Portugal, tá? Que provocou a união das coroas, ele teve que assinar um documento. Aí qual é o nome desse documento? Ele teve que fazer a assinatura de um documento chamado de Juramento de Tomar. Então vamos escrever aqui, ó, o Juramento de Tomar. Ele faz um acordo com a nobreza portuguesa, apesar de ter subornado. Então, esse juramento de Tomar determinou o seguinte, que a língua portuguesa fosse mantida. Então, vamos botar aqui resumidamente, fosse mantida. Aí vai escrevendo aí no seu papiro, tá? Fosse mantida a língua portuguesa. Foi mantida em Portugal e seus domínios. Então, os portugueses não foram obrigados a adotar o espanhol como língua nacional. Foi mantida ali a língua portuguesa, em Portugal e seus domínios, ou seja, Brasil, colônias na África, né, e na Ásia. Foi mantida a língua portuguesa. Outra coisa é a burocracia portuguesa, a administração. Vamos lá, a administração. Foi mantida nas mãos
Poxa, nas mãos dos portugueses. Beleza? Então, a administração de Portugal e seus domínios continuou nas mãos dos portugueses. Tranquilos? Então, o juiz em Portugal será um português. Um juiz de fora, no Brasil, será um português e não o espanhol. Tá? Então, isso foi determinado pelo juramento de Tomar. E isso vai ter uma repercussão muito grande no Brasil, ou seja, na América Portuguesa. Beleza? Bom, então a gente tem esse panorama geral, tá? A União Ibérica foi de 1580 a 1640. Os reis espanhóis, eles nem governavam, nem administravam Portugal diretamente, eles mandaram para lá uma espécie de vice-rei, ok? Era um vice-rei que administrava Portugal, um espanhol, tá? Na ausência do rei de fato. Mas aí eu quero dizer para vocês mais uma situação que vai repercutir na história do Brasil. Qual é? A morte do rei Dom Sebastião, ela provoca a criação de um movimento religioso que a gente chama de movimento messiânico. O movimento messiânico nada mais é do que um movimento espiritual no qual um grupo está à espera de um Messias. Então, olha só, o rei de Portugal morreu e não acharam o corpo do cara. Então, surge em Portugal, né, um movimento de católicos, cristãos portugueses, de que o Dom Sebastião um dia ia voltar a Portugal para salvar os portugueses desse domínio espanhol. Então, esse movimento messiânico de Portugal, em Portugal, ficou conhecido como sebastianismo. Tá? A vinda de um Messias, o rei salvador, Dom Sebastião. E o sebastianismo, esse movimento messiânico, vem para o Brasil, tá bom? Aí a gente volta a falar desses movimentos messiânicos, movimentos de salvador de um povo lá na República do Brasil, por exemplo, com a Guerra de Canudos, que foi um movimento, um movimento rural no Nordeste brasileiro, e com uma conjuntura econômica, social e religiosa. Beleza? Bom, o outro ponto que eu quero falar para vocês é já adiantando um pouquinho aqui, ó, de 1640, o fim da União Ibérica. Então, em 1640, essa dinastia dos Habsburgos, por exemplo, que eu falei para vocês, ela era envolvida em várias guerras, muitas guerras que ela era envolvida, muitos gastos. Então, quando a coroa portuguesa, dominada por um espanhol, resolve cobrar impostos da nobreza, tá? Havia no mundo moderno, nos estados nacionais, pessoal, um princípio chamado de princípio da desigualdade jurídica. E esse princípio da desigualdade jurídica, nobres não pagavam impostos. Então, quando uma autoridade de Portugal resolve cobrar impostos desses nobres, esses nobres reagiram. E reagiram de que forma? Eles convocam um duque de Bragança que lidera os portugueses para expulsar a representação espanhola de Portugal. Isso ocorre em 1640. Então, a expulsão de espanhóis de Portugal, pondo o fim à União Ibérica, nós chamamos de restauração portuguesa. Restauração portuguesa. A restauração portuguesa de 1640. Então, o que é isso? É a recuperação do trono português para os portugueses. Tá? Então, o trono português volta para as mãos de um português, o Duque de Bragança, que em 1640 ele recebeu o título de Dom João IV. Lembra das aulas anteriores que eu falei que era João pra caramba? Tá aí, ó, mais um agora, ó, Dom João IV. Mas uma nova dinastia passa a governar Portugal a partir de 1640, que é a dinastia de Bragança, a dinastia de Dom Pedro I, Dom Pedro II, pessoal. Então, essa dinastia passa a governar Portugal em 1640.
Então, se ligue bastante para essa data aqui, de 1640, porque a gente vai entrar na história do Brasil num aspecto contrário a esse que a gente vivenciou até agora. A gente fala do auge da atividade açucareira no Brasil, né, do século XVI e agora até o século XVII. No século XVII ocorre a invasão holandesa. E aí, a partir daí, 1630, 1640, declínio da economia portuguesa, ok? Então se liga aí, esse ano, 1640, é um divisor de águas da história do Brasil. Tranquilos? Então, entender esse processo, esse panorama aqui geral da União Ibérica, aí nós vamos ter as consequências dessa União Ibérica para o Brasil, que a gente vai falar agora de forma específica. Então vamos lá, ó. A União Ibérica ou União Peninsular. União Ibérica, famosíssima União Ibérica, ou União Peninsular, de 1580 a 1640. Fim da dinastia de Avis, 1385-1580, em Portugal, inaugurando uma crise sucessória ao trono. Dom Sebastião morreu, depois Dom Henrique morreu. Felipe II, espanhol, herdeiro materno, Dona Isabel e filho de Carlos V, dos Habsburgo, assume o trono português, com o apoio da nobreza portuguesa, subornada coroa portuguesa. Aí que ele fala, eu herdei, eu comprei, eu conquistei. Brasil, aí qual a repercussão para o Brasil? Integração entre Paraíba e Maranhão, as atividades das entradas e bandeiras vai contribuir para essa integração. Ligação entre Brasil e a região da Prata, lá no sul da América do Sul. Início do extrativismo mineral. Atuação desenvolta dos bandeirantes. Avanço do Brasil sobre a linha de Tordesilhas e além dela. Tá? Eles vão desbravar o oeste. A repercussão na Europa. Desde 1568, as Províncias Unidas do Norte, dentre elas a Holanda, guerreavam contra a Espanha dos Habsburgos, tendo declarado a independência em 1579, um ano antes da União Ibérica. Motivos do conflito: intolerância religiosa, interferência administrativa nas Províncias Unidas do Norte, elevação dos impostos e perseguição religiosa com a atuação do Tribunal da Inquisição. Beleza? Professor, e qual vai ser a consequência também dessa guerra de independência da Holanda em relação à Espanha? É que durante a União Ibérica, o rei de Portugal, que era o espanhol, ele vai proibir o comércio da Holanda com a América Portuguesa. Certo? Professor, estou chegando agora, não entendi nada. Tu vai ter que assistir as primeiras aulas, guerreiro. Certo? As primeiras aulas, pô. Tá? Porque a Holanda financiou a atividade açucareira do Brasil. A Holanda tinha o direito de transportar o açúcar do Brasil para a Europa. Então ela era parceira dos colonos portugueses. E agora o novo rei de Portugal, que era espanhol e inimigo da Holanda, ele proíbe essa atividade comercial. E a Holanda tinha grandes investimentos aqui, tinha muito investimento. Então a repercussão dessa proibição da Holanda comercializar com a colônia vai ser a invasão. Mas primeiro, a Companhia das Índias. Elas serão criadas, elas serão reforçadas para invadir possessões portuguesas pelo globo terrestre. Perfeito? Então guarda essa informação aí. Vamos que vamos aqui, ó. A União Ibérica, presta atenção no mapa, presta atenção aí no mapa, a União Ibérica e as invasões estrangeiras. Então, esse mapa aqui, clássico pra caramba, que ele resume as invasões estrangeiras, eu botei até aqui entre aspas, né, estrangeiras, certo? No Brasil durante a União Ibérica, durante e após a União Ibérica. Professor, por que colocou estrangeira entre aspas? A gente coloca estrangeiras entre aspas no momento em que a gente se coloca no lugar do índio. Então, se põe no lugar do indígena, que já estava aqui antes da chegada dos europeus. O índio ele vai ver o europeu, o português, o francês, o holandês, o inglês, qualquer um desses caras como
estrangeiro, como invasor, entendeu? Invasor, todos são estrangeiros na perspectiva do olhar do índio. Safo aí? Então vamos que vamos. Vamos lá, ó. Primeira invasão dos franceses, tentativa de fazer uma colonização no Rio de Janeiro, 1555, 1567, foi a construção da França Antártica no Rio de Janeiro, mas muito tempo antes da União Ibérica. A outra tentativa de invasão, 1710, 1711. Perfeito. Agora eu vou para cá. Ó. Eu quero aqui, ó, franceses no Maranhão, 1612 e 1615. Tá? E se encontraram aí no mapa, 1612, 1615. Invasão francesa no Maranhão. Os franceses foram liderados pelo Daniel de La Touche. E lá foi fundado a França Equinocial. Equinocial, perfeito? Nas aulas sobre governo geral a gente falou invasão francesa no Rio de Janeiro, França Antártica. E agora, na União Ibérica, França Equinocial. Perfeito? Foram os franceses que fundaram a cidade de São Luís. Tá? Fazem lá um forte, né, em homenagem ao rei Luís IX, que era considerado santo. Daí o nome, Forte São Luís, hoje cidade de São Luís, capital do Maranhão. Porém, as autoridades luso-brasileiras expulsaram os franceses do Maranhão em 1615. Tá? 1615, perfeito? Bom, e aí depois a gente vai ver como é que vai ficar essa estrutura política administrativa do Brasil durante e após a União Ibérica. Essa linha vermelha aqui, ó, vertical que eu fiz agora, representa aí o Tratado de Tordesilhas. Vamos botar aqui o TT, Tratado de Tordesilhas. Bom, as invasões estão acontecendo, porém, principalmente São Paulo, os paulistas, ó, eles vão adentrar no interior. Eles vão ultrapassar os limites de Tordesilhas, tá? Então, eles vão fazer mais ou menos aqui esse percurso. Show de bola? Há também, né, a expansão territorial através da pecuária. Mas eu não vou me adiantar muito aqui, que já já a gente fala sobre isso. Ok? Bom, agora a invasão holandesa na América, da União Ibérica. Então, vamos ter agora as invasões holandesas. Bom, 1621, ruptura da trégua entre Holanda e Espanha e imposição do embargo comercial aos holandeses. Então, desde 1579, acaba essa trégua, a Espanha impõe um embargo comercial, proibindo a Holanda de comercializar com as colônias portuguesas. A Holanda, ela funda, né, os burgueses holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Qual era o objetivo da Companhia das Índias Ocidentais? Invadir as possessões portuguesas no Ocidente. Eles vão começar pela África, pelo oeste do continente africano, vão dominar alguns entrepostos comerciais de escravos de Portugal na África, em Angola principalmente, beleza? Antes da criação dessa companhia, pessoal, os holandeses já tinham feito a Companhia das Índias Orientais, que invadia as possessões portuguesas no Oriente. E agora, a partir de 1621, a criação da Companhia das Índias Ocidentais. Professor, eu não entendo muito o que é uma Companhia das Índias Ocidentais. Pensa assim, num banco, uma instituição financeira, um banco, que tem o controle, ou seja, a gerência de várias empresas de diversos ramos, entendeu? Então, eu estou falando de uma holding, certo? Uma holding. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o Itaú Unibanco, o Itaú Unibanco ele pode controlar ações de empresas que fazem essa lousa digital, é uma empresa que faz esqueci o nome desse troço agora, tablet aqui, entendeu? Dessa lâmpada aqui, enfim, de tudo. Então, é uma instituição que domina ali, que faz a administração de empresas de diversos ramos. Essa aí é a explicação, que era uma Companhia das Índias Ocidentais. Mas no caso delas, dessa Companhia das Índias Ocidentais, era uma companhia de comércio, então a ideia era controlar os mercados comerciais do globo terrestre.
através da fabricação de navios mercantes, né, de uma logística náutica de construção de navios muito grande e com um contrato, né, com a contratação de mercenários para proteger os interesses da companhia no globo como um todo. Então, essa Companhia das Índias Ocidentais, ela vai querer controlar a região maior produtora de açúcar do mundo, que era a América do Sul, que era a Bahia e Pernambuco. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, ela vai ter como objetivo a invasão da Bahia, em primeiro lugar, Salvador, ok? Porém, os holandeses ou batavos, eles escolheram a capitania e a cidade mais bem protegida da colônia. Então, assim, em 1624 e 1625, como vocês podem observar aí, ocorre a invasão holandesa em Salvador, os batavos. Tá? Tem cada história bacana para a gente falar, tem muita curiosidade sobre a invasão holandesa na Bahia, mas não vem ao caso agora, né? Vai lá no meu Instagram, o professor conta mais a história dos holandeses que eu conto para vocês. E aí o seguinte, os holandeses, eles dominam Salvador, realmente, eles invadiram em 1624, dominam Salvador por uns 6 ou 7 meses ali de dominação. Mas os administradores holandeses de Salvador, da Bahia, eles praticaram a intolerância religiosa, pessoal. E os colonos luso-brasileiros, eles eram extremamente católicos, e isso provocou, né, o atrito entre colonos e holandeses. Então, os colonos, através da liderança de um bispo, né, eles fazem a milícia dos descalços, né, a milícia dos descalços para expulsar os holandeses da Bahia. Tática de guerrilha, ok? Aí eles conseguem expulsar os holandeses. Embora que a União Ibérica, ainda no contexto da União Ibérica, ela manda para o Brasil, né, umas embarcações para ajudar os colonos a expulsar os holandeses. Bom, os holandeses são expulsos da Bahia em 1625, mas não perderam a vontade de dominar o Brasil. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, ela vai criar um aparato militar, né, muito grandioso para a época, pessoal. Veja só, de 1625 a 1630, nós temos aí em torno de 5 anos. E devido às proporções tecnológicas da época, século XVII, a Holanda consegue fazer mais de 200 navios, não é exagero não, porra, 200 navios mercantes e de guerra para invadir Pernambuco, ou seja, a capitania mais rica da colônia devido à produção do açúcar, ok? Então, segunda invasão holandesa, Pernambuco, de 1630 a 1654, tá? Aí, gente, nessa tela, observe aqui que a gente vai falar das invasões, né, das fases da invasão, beleza? A fase da conquista, exploração e institucionalização. Muito embora que o domínio holandês só durou 24 anos no Nordeste. Chegam até Sergipe, não conseguem invadir a Bahia, eles avançam para o Maranhão, mas dão uma recuada, né? Os maranhenses, digamos assim, expulsam eles dali. Enfim, nessa invasão holandesa, a galera que mora aí, os futuros militares do Exército Brasileiro que mora em Pernambuco tem mais facilidade de compreender isso que eu vou falar, né, devido à geografia da região e tal. Aí é o seguinte, pessoal, a primeira capital de Pernambuco foi Olinda, tá? Olinda. Oh, linda! Que bela vista para fazer uma vila. Essa teria sido a frase dita pelo capitão donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, beleza? Bom, e aí o que acontece? Os holandeses, eles enviam essas embarcações, né, mais de 200 embarcações, quase 2.000 mercenários para invadir Pernambuco. O governador da capitania de Pernambuco era o Matias de Albuquerque. Então, Matias de Albuquerque, ele tinha
3 fortalezas lá em Pernambuco. A fortaleza de São Francisco, né, o Fortinho de São Francisco, de Pau Amarelo e do Cabo de Santo Agostinho. E aí, cada forte desse tinha menos de 20 soldados, pô. Então não tinha muito o que fazer. Qual foi a ideia? Pau, perna para quem te quero, interior de Pernambuco. Só que quando a gente fala assim, interior de Pernambuco hoje, certo? Do litoral de Olinda até Casa Amarela, que é um bairro lá de Recife, hoje relativamente perto, mas na época era brabo para chegar lá, entendeu? Por causa dos manguezais e tal. Então lá, nesse bairro de Casa Amarela, foi criado ali um reduto chamado de Arraial do Bom Jesus. Então esse Arraial do Bom Jesus era o foco de resistência dos colonos luso-brasileiros contra a conquista holandesa. Perfeito? Então, assim, fiquem ligados aí. A gente vai fazer uma breve pausa e já já a gente volta para contar o resto dessa história da invasão holandesa. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediada em Manaus, e aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente
A PF e a PRF é mais difícil, e hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo. Então, você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então, vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então, ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então, aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então, aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então, aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente, da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube, agora tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode
como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu tô falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula e espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e conforme for a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas como o que eu acabei de mostrar para vocês, realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Fala aí, pessoal, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, tudo show de bola? E aí, guerreiros? Estão na batalha aí de estudos para serem militares do Exército Brasileiro? Com certeza vocês serão, é só se esforçar cada vez mais, manter uma disciplina aí dos seus estudos, que você vai conquistar essa vaga nos concursos que você vai fazer para ser um militar do Exército Brasileiro. Cadê? Militar do Exército Brasileiro, que tá aqui, ó, certo? Esse cara aí é da artilharia, como todo mundo já sabe. Agora a gente vai tratar de mais aula de História do Brasil, pessoal, aqui no Sou Militar, mas antes disso tudo acontecer, tá aí, ó, sou o professor Luiz Fernando, você que está me acompanhando desde o início das nossas aulas, sem pular, viu? Sem pular vídeo e tal. Professor Luiz Fernando, me sigam lá no Instagram, é o @profluiz_Fernando, tá? _Fernando. Então me sigam lá para a gente bater um papo de história do Brasil, história geral e carreiras militares, beleza? Então olha só que nós temos agora, tá? Nós temos aqui
o bloco, né, de número 10, o bloco de número 10, beleza? O bloco de número 10. E aqui nós vamos estudar sobre o regime civil-militar, a política e economia. Ou seja, a gente vai abordar os conteúdos que caem na prova para oficial do Exército Brasileiro, para sargento do Exército Brasileiro. Beleza? Então a gente vai afunilar o teu conhecimento sobre esse assunto. E aqui nós temos, né, o slogan criado durante o governo Médici, né, do Emílio Garrastazu Médici, que foi um presidente militar do Brasil, do Exército Brasileiro Gaúcho Médici. Então nós temos aqui, Brasil ame-o ou deixe-o. Veja só que uma propaganda bastante nacionalista, né, bastante forte aí, que prezava inspirar nos brasileiros um sentimento patriótico, ok? Mas vamos agora falar sobre esses governos. No entanto, vamos falar também sobre os antecedentes que provocaram a Revolução de 31 de março de 1964. Professor, na minha escola, o meu professor de história disse que era golpe militar de 1964. E claro, na história nós temos a análise de documentos históricos, nós temos aí historiadores que analisam documentos históricos e ali eles vão fazer as suas interpretações. Então você tem, por exemplo, os historiadores militares. E para muitos historiadores militares, o que ocorreu em 31 de março de 1964 foi uma revolução, onde o quê? Onde o povo brasileiro como um todo pediu que os militares fizessem uma intervenção, tá? Que tomasse o governo das mãos do João Goulart e que fosse entregue depois esse governo à sociedade civil. Porém, os militares permaneceram no poder. Então, nessa linha de interpretação, você tem a união do povo. Aí você tem uma revolução, beleza? Agora, tem outros historiadores que acreditam que não eram todos os brasileiros que foram favoráveis à tomada do poder do João Goulart. Você vai ter, por exemplo, a classe trabalhadora, tá? E a classe dos camponeses sem terra, que queriam reformas. Então, eles não compactuaram com o movimento de direita, beleza? Então, você tem aí, para esses historiadores, que taxam a tomada de poder do João Goulart como se fosse um golpe. Tranquilos? Um golpe, certo? Então, você tem essas duas linhas. Quem estuda em colégios militares, por exemplo, Colégio Militar de Manaus, né, provavelmente ele vai estudar a Revolução de 31 de março de 1964, ou golpe, né, para principalmente as escolas civis, digamos assim, eles vão tratar isso como golpe de 1964. Professor, qual é o correto? Não tem essa, gente, tá? Você que vai estudar, você vai analisar tudo que ocorreu no passado e você que vai afirmar se foi golpe ou revolução. Tranquilos? Mas como vocês vão fazer uma prova militar, então provavelmente as questões elas vão privilegiar o discurso dos militares, compreenderam? Então, se durante as aulas, e como vocês já podem observar no slide, se eu falo golpe, tá, é por força de expressão, aí você vai sempre levar, foi a Revolução de 31 de março. Show de bola? Então, é isso aí, tá? O primeiro entendimento. Tranquilos? Então, na prova, ao invés de golpe, vai vir revolução. Show? Então, vamos lá. Os setores da sociedade que apoiaram o golpe de 1964. Aí eu tenho o número 1, a Igreja Católica, que era a alta cúpula da Igreja Católica. A gente vai ter a classe média, é uma classe média... nesses tempos não existia classe média A, B, C, D, entendeu? Era a classe média mesmo, cara. Os caras eram, né, viviam muito bem, uma classe média de A para cima, para classe rica, ok? Não é classe média, o cara ganha R$2.000 ali, é classe média e tal, tá? Não a gente não tá falando dessa galera. É uma classe média ali que o salário era gigantesco.
Porém, era uma classe média que era vulnerável às crises econômicas brasileiras e globais, certo? Então isso tem que ficar aí certinho na cabeça de vocês. A elite industrial do Brasil, aquela que era taxada como uma elite conservadora, associada ao capital estrangeiro, inclusive, e essa elite industrial, eles eram muito ligados a esse partido político aqui, ó, a UDN, União Democrática Nacional, tá? Era uma elite associada ao capital estrangeiro. E a gente tem aqui, por último, o número 4, Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. A gente tem que lembrar, por exemplo, que em 1947 teve início da Guerra Fria. O Brasil, com o governo Dutra, ele se alinhou ao bloco dos capitalistas, ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e esse alinhamento ficou visível quando o Brasil integrou-se à OEA, certo? A OEA, Organização dos Estados Americanos, no governo Dutra. Então, o Brasil estava alinhado às propostas do capitalismo norte-americano, beleza? Você tem ali, né, o bloco dos comunistas, União Soviética, e o bloco dos capitalistas. Mas vejam só, havia no Brasil grupos de esquerdas, partidos políticos de esquerda, tá? Então, esses grupos políticos, eles queriam adentrar no governo brasileiro, tomar o governo brasileiro de 46 a 64 por vias democráticas, tá? Educando o povo, principalmente os trabalhadores urbanos. Então, você vai ter os movimentos de esquerda no campo e nos centros urbanos, perfeito? Então, a ideia desses movimentos era fazer qualquer tipo de reformas. E esse pensamento da esquerda brasileira, de 46 a 64, ia de encontro com o pensamento da elite industrial, da classe média e da Igreja Católica. Perfeito? Então você vai ter no Brasil uma polarização política, tá, envolvida e influenciada no contexto da Guerra Fria, do mundo bipolarizado. Perfeito? Professor, e a esquerda, ela não queria também tomar o poder através da luta armada? Sim. Então, alguns grupos políticos de esquerda, ou grupos guerrilheiros, eles tentaram, né, fazer uma revolução ou golpes através da luta armada, mas principalmente durante o regime civil-militar, beleza? Já com os militares no poder. Mas não havia ali uma união, não havia um pensamento unitário dos vários movimentos de esquerda do Brasil. Talvez por isso, o regime militar conseguiu coibir, conter esses movimentos de guerrilha que queriam a tomada do poder através da luta armada, beleza? Bom, então não era um consenso dos grupos de esquerda no Brasil em chegar ao poder, seja por via pacífica, ou seja, eleição ou luta armada. Tranquilos? Então você tem aí esse contexto, tá? E o João Goulart, o último presidente do Brasil desse período de 1946 a 1964, ele recebia duras críticas, tá? Duras críticas dessas elites aqui que a gente está vendo no número 1, número 2 e número 3. Agora é o seguinte, voltando aqui para o número 4, os Estados Unidos da América, eles queriam, por exemplo, que a América do Sul inteira se alinhasse ao pensamento norte-americano. Então, se em algum país latino-americano, tá, estivesse ali sendo governado por um presidente de esquerda, os Estados Unidos eles promoveriam alianças com partidos políticos de direita dos países latino-americanos para derrubar esse governo de esquerda, ok? Então, assim, o medo dos Estados Unidos é que a propagação do comunismo soviético chegasse aqui. E nós temos na América Latina alguns exemplos, né? Tivemos alguns exemplos desse temor norte-americano. Um deles, o principal, é a Revolução Cubana de 1959, liderados ali por Fidel Castro e o Che Guevara, que conseguiram derrubar o presidente Fulgêncio Batista lá de Cuba,
e, em 1962, implantar o socialismo em Cuba, um comunismo em Cuba, entendeu? Então, isso foi em 1962, ou seja, 2 anos antes da Revolução de 31 de março de 1964. Então, os Estados Unidos eles vão incentivar que grupos de direita tomassem o poder de seus países se porventura estivessem sendo governados por comunistas, como foi o caso do João Goulart. Compreendeu? As suas várias medidas, suas várias reformas sociais, tá, promoveram ali, né, a reação dessas elites contra o governo do João Goulart. Embora que vocês sabem, né, que a gente já estudou na aula passada que os militares, eles estavam ali, né, e meio que se chamar eu vou. Quando a sociedade civil, através da Marcha com Deus pela Família e Liberdade, chama os militares, meu irmão, aí já foi, né? Os militares atenderam ali o chamado e adentraram nas ruas para derrubar o João Goulart, tá? Aí nós temos aqui, ó, as justificativas para o golpe, Então a gente já tem, né, o que a gente já comentou, livrar o Brasil da ameaça comunista. Os itens anteriores, 1, 2, 3 e 4. 4, Estados Unidos vai apoiar a revolução, beleza? Tirar daqui essa ameaça comunista, contexto da Guerra Fria. Setores de esquerda reivindicavam mudanças sociais e políticas através da reforma de base do João Goulart, ok? Reforma tributária, educacional, habitacional, reforma agrária, beleza? Várias reformas que ele tentaria promover no Brasil. Jango, aí, né, falando neles, anuncia a reforma de base e a sociedade mais conservadora exigia a renúncia de Jango, ok? Ele não renuncia, ele faz uma série de promoções, né, favorecendo os sindicalistas, trabalhadores e anistiando militares que se amotinavam nos quartéis. E aí, isso foi, né, a derradeira dele, né, foi a derrocada de João Goulart, tá? Porque você perdoar soldados rebeldes, isso é uma quebra da hierarquia militar, certo? E tudo que o militar preza é a hierarquia, em primeiro lugar, depois a disciplina, ok? Então, ocorre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e aí o João Goulart foge do Brasil. João Goulart fugiu do Brasil, pessoal, e deixou vaga o cargo da presidência. Então, por isso que os historiadores dizem que foi revolução, né? Que o presidente fugiu, abandonou o Brasil, entendeu? Então, na vacância, ou seja, na vaga ali do cargo de presidente do Brasil, né, deveria assumir quem? Nesse caso, o presidente da Câmara dos Deputados. Não, professor, mas por que não o vice? Porque o vice-presidente já era o João Goulart. Entendeu? O João Goulart já era o vice-presidente do Brasil. Então, João Goulart, ou melhor, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, ele assume, né, a presidência do Brasil. Entendeu? Ele assume, porque ele era o presidente da Câmara. Mas a gente está falando da tomada de poder pelos militares. Então, naqueles tempos, existiam ali os ministros da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Hoje não tem mais isso, hoje é o ministro da Defesa, ok? Unificaram esses 3 ministérios em um só. Mas antes você tinha ali os 3 principais comandantes, né, das Forças Armadas do Brasil. Então, esses 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil, eles formaram uma junta governativa, que eles chamavam de Comando da Revolução, entendeu? O Alto Comando da Revolução. E aí o seguinte, o Ranieri Mazzilli, na verdade, ele não estava governando o Brasil, entendeu? Quem estava governando o Brasil com a saída de João Goulart do Brasil era essa junta, formada pelos 3 comandantes militares, perfeito? E aí a gente vai ter aqui as específicas desses comandantes. Então aqui nós temos, né, a partir de 1º de abril, 2º de abril e assim por diante, os militares no poder. Pessoal,
os militares no poder. Então, ó, os militares alegaram que ficariam no poder temporariamente. Sociedade civil, jornalistas como Carlos Lacerda, políticos de direita, né, acreditavam, não, os militares vão dar uma organizada ali, depois eles vão sair. Não, velho, eles ficaram por 21 anos governando o Brasil. Perfeito? Então aqui nós temos a primeira atuação da junta governativa. Isso aqui pega muito aluno, tá? Em vestibulares e em concursos militares. Então você tem assim, ó, o decreto, primeiro, decreto do ato institucional número 1, 9 de abril de 1964. Aí vem na prova de vocês a pergunta, qual presidente militar de 64 a 85 decretou o AI-1? AI-1. Aí o cara vai lá e marca, né? Castelo Branco. Então a pergunta em si já está errada, porque não foi o presidente, né? Seria a pergunta, qual foi a instituição, o órgão do regime militar que instituiu o AI-1? Foi a junta governativa, compreendeu? Não o Castelo Branco. Castelo Branco, ele era um mentor intelectual da Revolução. Ele não era presidente ainda. Você tem aí a junta governativa, governando o Brasil, digamos, de forma provisória, tá? Então, o que foi o ato institucional número 1? Nós vamos ter, ó, eles vão caçar mandatos, certo? Caçou mandatos daqueles políticos que eram contra a ascensão dos militares no poder, suspendeu direitos políticos daqueles que eram considerados suspeitos, inclusive, de serem subversivos, ou seja, contra a Revolução, decretou estado de sítio, certo? E modificou a Constituição através de decretos, tá? Através de decretos. Aí, jovem, meu amigo jovem, o que é um ato institucional? Observem, ato institucional, conjunto de normas superiores promulgadas pelo Poder Público Federal, que se sobrepunham até mesmo à Constituição. E para decretar o ato institucional não precisava da permissão do Legislativo, isso era uma canetada do Poder Executivo, beleza? E o estado de sítio, jovem, já parou para pensar o que é estado de sítio? Então, estado de sítio é suspensão temporária de direitos e garantias individuais previstos na Constituição. Então, isso aí que é o estado de sítio. Então, vejam que aqui no Sou Militar a gente não só dá bizu para a prova, a gente também te forma como cidadão, beleza? Então, tá aí. A junta governativa, ela promove aí a presidência do Castelo Branco. Então, Castelo Branco cearense, né? Um abraço aí a todos os nossos amigos do Ceará, são inteligentíssimos essa galera aí. Claro que todos são, né? Mas os cearenses são foda mesmo, né? Eles pegam muitas questões, galera. Ou melhor, muitas vagas em concursos públicos militares. Então, papira aí, porque os cearenses são foda. O governo de Castelo Branco, 1964 a 1967, tá? Medidas políticas, doutrina de segurança nacional, aí agora sim, né, o líder intelectual do movimento de 64, Castelo Branco, governa o Brasil de 1964 a 1967, o ano da morte dele. Ele sofreu um acidente aéreo, né, morreu aí o Castelo Branco 67. As medidas políticas, doutrina de segurança nacional, né, combater a ameaça comunista, como a sociedade queria, e criou o Serviço Nacional de Informação, o SNI. Então, qual era o objetivo do SNI? Coletar dados daqueles que eram considerados subversivos. Então, já tinha ali uma penca de lista de quem era comunista no Brasil, tá? Então, os militares tinham esse serviço de inteligência, beleza? Coletar dados daquele, já fui, né? Rompeu relações com Cuba, porque Cuba, em 62, virou um país comunista, né? Então, corta relações com Cuba, vai cortar com a União Soviética também, e a extinção da Lei de Remessa de Lucro. Ou seja, veja que os militares estavam alinhados com os Estados Unidos. Essa Lei de Remessa de Lucro que existia
era que 80% do lucro obtido por uma empresa estrangeira atuando no Brasil deveria ficar no Brasil para investimentos. Então, só poderiam repatriar 20% dos lucros. Os donos das empresas só poderiam repatriar, levar para os seus países de origem 20% do lucro obtido. Então, era uma política econômica liberal, certo? Então, uma política econômica liberal não deve haver barreiras. Então, traz empresas estrangeiras para o Brasil, elas investem, geram emprego, e o que elas lucram nesse pensamento liberal, 100% deveria ser levado para o seu país de origem, beleza? Bom, agora sim, governo do Castelo Branco, continuando o governo do Castelo Branco, agora sim, ele, Castelo Branco, vai decretar o AI-2, entendeu? Ato institucional número 2. Agora sim, é a partir do ato número 2, 3 e 4 que foram decretados por Castelo Branco. O AI-1 não. O AI-1 foi da junta governativa, beleza? Do alto comando da Revolução. Então, decretou o AI-2. Estabeleceu eleições indiretas para todos os cargos de executivo, tá? Intervenção do presidente dos estados. Então, se tinha algum governador contra o regime, então vamos pegar aqui para a galera de Pernambuco. Alô, Pernambuco, cadê vocês aí? Chega com a gente aqui no Sou Militar, para ser militar Pernambuco. Então lá tinha um governador chamado Miguel Arraes. Então esse Miguel Arraes, ele era de esquerda. Então ele foi deposto do governo, foi preso, tá? Foi levado até para a ilha de Fernando de Noronha. Então quando forem militares aí, né? Então reserva ali uma grana nas férias e vai para Fernando de Noronha. Então ser militar, galera, vai te dar um conforto ali financeiro, você vai poder viajar, inclusive com sua família, para onde você quiser. Então, lá em Fernando de Noronha foi levado esse Miguel Arraes, foi depois ele foi embora, ele conseguiu fugir, se eu não me engano, né? Foge e vai morar na Europa por algum tempo, ok? Então, vejam que, né, a intervenção do presidente da República do Brasil nos estados. Exemplo, Miguel Arraes, lá em Pernambuco. Demitir funcionários civis e militares. Falou mal do governo, criticou o governo, por exemplo, tá? Não concorda com o governo, então você poderia ser demitido. Então, olha só, funcionário público, você quando for funcionário público, quando passa ali pelo estágio probatório, são 3 anos agora, se eu não me engano, tá? Você já não... Para o militar são 10, né? São 10 anos ali para... dependendo da patente do cara, sargento oficial. Então tem um tempo ali. Então, por exemplo, para sargento, depois de 10 anos, meu irmão, tu não pode mais ser demitido do funcionarismo público, entendeu? Agora, é um exemplo. Agora é o seguinte, nesses tempos não. Se tinha um militar que pensava contra o regime, ele também poderia ser punido dessa forma, como a sua demissão civil e militar. Muito que ocorreu nesses tempos era antecipar a reserva do cara. Tá? Poderia ser remunerada ou não remunerada, dependia ali da pena do cara, entendeu? Então, nesses tempos, não havia ali, né, essa segurança por ser funcionário público. Então, o AI-2 ele podia te caçar, beleza? Criou o bipartidarismo. Então, olha só, já não vai ter mais o DN, PTB, PSD, aqueles partidos políticos que nós vimos na aula anterior. Agora são 2 apenas. A Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Movimento Democrático Brasileiro. Então, agora só são 2. Então, existe o bipartidarismo. Pergunta de prova: qual ato institucional criou apenas 2 partidos políticos no Brasil? AI-2. Beleza? AI-2. Tá? No final aqui da explicação, eu falo mais sobre essas coisas específicas, questões específicas que você deve memorizar. Mas já vai fazendo o teu papiro, aquilo que eu já te ensinei, cara, tá? Vamos lá.
Decretou o AI3, Ato Institucional número 3, Castelo Branco. Eleições indiretas para governador e vice-governador, né, eleições indiretas. Suspendeu eleições para prefeitos das capitais. Então, os prefeitos... era assim, pessoal, mais ou menos assim. Cada estado brasileiro tem uma Assembleia Legislativa. E veja, só tem 2 partidos, tá? A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da situação. Eu escrevi aqui Partido dos Militares, mas é melhor colocar o Partido da Situação. Ou seja, Partido da Situação é que apoiava o governo dos militares, situação. E o MDB era o partido da oposição, né? O partido do voto consentido, tá? Por quê? Porque muitos parlamentares do MDB tinham medo de votar contra o governo e depois ser cassado. Então você tem ali desses dois partidos, o Movimento Democrático Brasileiro e a Aliança Renovadora Nacional. E aí é o seguinte, no Estado existe o quê? As Assembleias Legislativas, perfeito? Assembleia Legislativa. Então eram 2 partidos, Arena e MDB. Na instância estadual e federal, a maioria dos políticos eleitos pertenciam à Arena. Haja vista que muitos membros da sociedade brasileira foram favoráveis ao regime, entendeu? Então eles elegiam políticos da direita, ou seja, políticos situacionistas. Aí o seguinte, feito ali a Câmara, a Assembleia Legislativa, vamos supor, uma Assembleia Legislativa que tivesse 91 deputados estaduais. Aí sempre assim, ó, metade mais um. A metade mais um tem a maioria, ou seja, a Arena. Então a Arena, ela votava para o governador estadual, entendeu? Então eles votavam de forma indireta. Então a Arena, que tinha a maioria, geralmente elegia um governador que apoiava o regime, certo? E claro que também devido à importância do Estado, o próprio presidente nomeava interventores, tá? Isso aconteceu muito no início do regime militar, 1964. Então, eleição indireta funciona dessa forma. Para os governos estaduais, a Assembleia Legislativa forma-se um colégio eleitoral e vota para governador. Eleição indireta para presidente do Brasil. Então, é o Congresso Nacional, deputados federais e senadores que escolhem ali, forma-se um colégio eleitoral e eles elegem o presidente da República do Brasil, entendeu? Então, a Arena, por muito tempo, tinha a maioria. Então, por isso que 5 militares se alternaram no poder. Suspender eleições para prefeitos das capitais. Beleza, então era o governador que nomeava o prefeito. E assim, nas capitais consideradas estratégicas, era o próprio presidente da República que nomeava o prefeito. Show? Decretou o Castelo Branco o AI4, convocação do Congresso Nacional para discutir a nova Constituição do país. Perfeito? Guerreiro e guerreira, a pergunta tá? Bem básica, bem sorrateira essa pergunta. Antes da ditadura militar ou do regime militar começar, qual era a Constituição vigente do Brasil? Lembrando que a Constituição, o nome dela que é adotado, se refere ao ano em que ela foi promulgada ou outorgada. Então, olha só, a convocação do Congresso para discutir e votar a nova Constituição do país. Ou seja, certo? Vai ser ali entregue ao Congresso Nacional uma Constituição já elaborada, eles só vão votar se aprova ou não. Então, ela foi aprovada. Claro, eles tinham a maioria. Então, você vai ter a Constituição de 1967. E aí, gente, qual é a resposta? Estou esperando a resposta aí. Qual era a Constituição vigente do Brasil? Respondendo a essa pergunta, a Constituição de 1946. Então, a Constituição de 1946, que era liberal, né, foi dissolvida e apresentada uma Constituição autoritária, que é a de 67. Tá bom? Então, nós temos aí a nova Constituição. Censura e repressão, coisa marcante do regime militar, a lei da imprensa,
não podiam divulgar o que a seu bel prazer, digamos assim, os repórteres, e a Lei de Segurança Nacional, criada em março de 1967. Então, aquela Lei de Segurança Nacional que criminalizava aquelas pessoas que, porventura, atentassem contra o regime. Mas lembre-se que era sempre subjetivo a coisa. Vamos até brincar assim, por exemplo, um cara que está na rua de camisa vermelha, digamos, lá em 1966, tá? Não estou na rua de camisa vermelha. Aí, pela Lei de Segurança Nacional, esse cara já está propagando o comunismo. Ih, ó, comunista, subversivo, prende. Então a coisa era bem simplória, tá beleza? Então a coisa era bem subjetiva. Essa Lei de Segurança Nacional. Show? Então é isso aí. Guardem essas informações. Guardem aí essas informações que já já a gente volta para mais específicas do regime militar.